Antes de nós cearmos, eu quero falar sobre a notícia que nos possibilitou nos assentar à mesa. O Evangelho que nos abriu um caminho. O Filho de Deus, Ele veio ao mundo, Ele morreu por mim e por você, e por isso estamos aqui. Eu acho que meditar no Evangelho como comunidade, no dia da ceia, é muito propício. Eu quero ler Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vou ler novamente: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Bem, meus irmãos, como eu falei, ontem nós tivemos nossa escola de evangelismo, uma escola que não é só para a galera engajada no 520, que é nosso braço de evangelismo, impacto nas ruas de São Paulo. Não, nós não cremos que o chamamento do evangelho é apenas para os evangelistas da casa ou para um grupo seleto que queima com a pregação do evangelho, não. O evangelho é missão da igreja. O Evangelho é inerente à natureza da igreja. Não é apenas um departamento, um mero departamento, um grupo da igreja que queima com a pregação, não. O Evangelho precisa estar no coração da igreja. E para meditarmos no Evangelho, nessa manhã, eu queria trazer uma frase que ficou muito conhecida no Pacto de Lausanne, que aconteceu na Suíça, muito, muito conhecido. Se você não ouviu falar, de fato, no Pacto de Lausanne, com certeza você já foi impactado pela mensagem de Lausanne. E eu queria trazer uma frase que virou tipo um lema pós isso, que é o seguinte: o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Então, se nós queremos viver igreja, nós precisamos meditar no Evangelho todo, para o homem todo, e para todos os homens. Meus irmãos, eu tenho pensado muito nessa frase, como nós precisamos do Evangelho todo, como nós precisamos ser tocados por esse Evangelho todo, no homem todo, e como nós precisamos levar essa mensagem do Evangelho todo, que toca o homem todo, para todos os homens. E eu creio, meus irmãos, que esse desafio do Evangelho no meio da igreja é um dos maiores desafios da igreja do século 21. Eu falei isso ontem durante a mesa que tivemos. Se eu pudesse, eu posso mudar a minha opinião daqui a uns anos, mas se você me perguntar assim: Davi, qual que é o maior desafio para você, uma opinião pessoal, o desafio da igreja em 2023, eu diria: o Evangelho. Igrejas que não se desapegam do Evangelho. Meus irmãos, isso não é novidade. Quando nós lemos Efésios 4, nós vemos homens que foram dados para a igreja, para edificar a igreja. Nós vemos os 5 ministérios ali elencados, nós falamos muito dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos pastores, mas há um 5º elemento aqui que nós muitas vezes nos desatentamos na nossa vida de igreja, que é o evangelista. E eu não quero falar da caricatura evangelista hoje, eu quero falar do poder do Evangelho, eu quero falar mais da obra do evangelista, que é de fato engajar no Evangelho. E eu vejo que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, na carta de Efésios, ele vai destinar todo aquele apontamento para a igreja. Então nós vemos que o Evangelho ali capacita e nutre e empodera a própria igreja. Nós vemos Timóteo, que faz um trabalho como de um evangelista. Ali Timóteo, um filho na fé de Paulo, ele é dado para a igreja. Ele está ali em Éfeso, uma das maiores igrejas do primeiro século, fazendo um trabalho de evangelista. Então nós vemos que evangelho não é coisa apenas das ruas. O evangelho precisa nutrir a igreja. E há uma armadilha, uma maldição, uma armadilha mesmo de Satanás, que fala e tenta nos persuadir falando: não precisamos do Evangelho, o Evangelho é para o perdido, nós precisamos apenas manter a nossa vidinha aqui. Meus irmãos, quando nós nos esquecemos do poder do Evangelho, assim como nós lemos em Romanos 1,16 aqui: eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo, nas primeiras palavras para aquela igreja de Roma, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho.
Meus irmãos, eu estou convencido de que nós, como Igreja One São Paulo, precisamos um pouquinho mais do Evangelho. Nós precisamos ser nutridos pelo Evangelho. Será que nós, de maneira pessoal agora, cada um de vocês que está me ouvindo agora, será que nós conseguiríamos falar com boas palavras, eu não digo de eloquência, mas eu digo de vida, o que é o Evangelho para você? O que tem sido o Evangelho para nós? Quando a palavra Evangelho vem à nossa mente, no que nós pensamos? Será que de fato, não apenas durante esse culto, mas será que nós pensamos no Evangelho na nossa caminhada? Meus irmãos, que o Evangelho não seja uma mera convenção religiosa, porque de fato não é. Como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 1:16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Meus irmãos, que o Evangelho não seja apenas uma convenção religiosa, uma palavra evangélica, mas que se torne de fato o poder de Deus para nós. Poder de Deus para cada um, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que foram salvos mediante a fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos compreender o Evangelho de maneira bíblica e encarná-lo no nosso cotidiano. Meus irmãos, sem o Evangelho não há igreja. Nós precisamos entender isso. É por causa do Evangelho que nós estamos aqui. Sem o Evangelho não há comunidade. Sem o Evangelho não há igreja. Sem o Evangelho não há discipulado. Sem o Evangelho não há vida. A igreja se sustenta no Evangelho. Por isso que nós precisamos meditar mais nisso. E aqui eu já quero entrar no primeiro ponto que eu falei da frase de Lausanne, que é o Evangelho todo. Fala comigo, o Evangelho todo. Meus irmãos, se nós queremos o poder do Evangelho, nós precisamos do Evangelho por inteiro. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós pegamos apenas uma parte do Evangelho, uma parte que nos agrada. Nós até fixamos, e eu creio que de maneira rasa, se fôssemos falar do Evangelho, nós até falaríamos, não, Cristo veio, o Filho de Deus, Ele morreu por mim e por você, por isso que eu sou evangélico, porque eu creio que Jesus é Deus. E é isso é o cerne, sim. O problema não é essa mensagem, mas o problema é como nós assimilamos a mensagem. E muitas vezes nós vivemos uma vida que aparentemente é do Evangelho, mas por não ser o Evangelho todo, nós nos afastamos do Evangelho. E nós até achamos que vivemos no Evangelho, mas nós vivemos apenas partes, não vivemos, né? Mas achamos que vivemos partes que gostamos. Então o Evangelho, né? Nós lemos ali, Isaías 61, o Cristo que foi dado para pregoar as boas novas, e nós nos apegamos às partes que nós gostamos. Então, nós viemos para a igreja porque nós gostamos de tal coisa que Cristo pode nos dar. Nós gostamos, né? Às vezes não gostamos do carro do ano ou do melhor salário, porque nós entendemos que Cristo não nos dá apenas dinheiro, mas aí nós trocamos o dinheiro por outras coisas, outras bênçãos, e de fato, o Evangelho veio nos dar boas notícias. A gente vai falar disso. Meus irmãos, mas quando nós nos esquecemos que o Evangelho é inteiro, é muito maior, nós acabamos nos afastando do Evangelho. Eu quero ler uma frase de Timothy Keller, que diz assim, vocês estão comigo, gente? Tá legal até aqui? Eu vou falar sobre 3 pontos, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. A gente está na primeira parte, o Evangelho todo. Timothy Keller diz assim, o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas o A a Z. É impreciso achar que o Evangelho é que salva os não cristãos, e depois os cristãos amadurecem pelo árduo esforço de viverem segundo os princípios bíblicos. É mais exato dizer que somos salvos por crer no Evangelho, de forma cada vez mais profunda, à medida que vivemos. O que Timothy Keller está falando aqui?
É impreciso, meus irmãos, e é errado nós acharmos que o Evangelho é apenas a porta de entrada para uma vida cristã. Então nós achamos que o Evangelho, ele é totalmente apontado para o não salvo, então nós o impactamos com o poder do Evangelho, e após ele ser inserido na família de fé, ele precisa viver a rotina eclesiástica com as forças dele. Meus irmãos, nós temos feito isso aos montes como igreja brasileira. Nós achamos que o Evangelho é apenas a porta de entrada. E depois de 20 anos de caminhada cristã, nós precisamos ficar pregando exaustivamente sobre o primeiro amor, mas nós não esquecemos somente do primeiro amor, nós esquecemos do Evangelho. É por isso que muitas vezes nós achamos que fome por Deus, nós achamos que paixão pelas Escrituras, nós achamos que vida intensa em Deus é coisa de gente nova convertida. Isso não é coisa de novo convertido, isso é coisa de Evangelho. Então, quando nos esquecemos do Evangelho ao longo da nossa caminhada, nós menosprezamos o Evangelho achando que nós somos maiores do que Ele. Nós, na nossa vida eclesiástica, muitas vezes achamos que somos maiores que o Evangelho, e nós falamos isso com a nossa própria vida, quando nós destinamos o Evangelho apenas àqueles que não conhecem Jesus. Ah, meus irmãos, nós ainda não o conhecemos plenamente. Nós precisamos do Evangelho todo. O Evangelho, ele é muito maior do que eu e você sabemos. Eu tenho uma notícia para você e para mim, para nós, né? Nós ainda não dissecamos o Evangelho completamente. Nós ainda não nos alimentamos do Evangelho completamente. Há muita coisa ainda do Evangelho que nós ainda não fomos impactados. Ah, meus irmãos, tudo em nossa vida eclesiástica, nossa vida cristã, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua família, deveria ser nutrido pelo Evangelho. Porque o Evangelho, aquele que nos resgatou, é o mesmo Evangelho, o qual, quando você está passando necessidade, ele te acalenta. É o mesmo Evangelho no qual, quando você tem uma discussão com a sua esposa, você se lembra, cara, eu preciso ser mais paciente. É o Evangelho que nos dá poder no discipulado, meus irmãos. Ah, se nós colocássemos um pouco mais do Evangelho no nosso discipulado, nós gastaríamos menos lábia e cultura humana e mais poder. Nós não somos transformados mediante discipulado humano, nós somos transformados mediante o poder do Evangelho. E sim, o Evangelho usa instrumento humano para tocar a outros, mas, meus irmãos, é o Evangelho que nutre o nosso discipulado. Nós precisamos pregar uns para os outros. E não é pregação moralista, é pregação de vida, é de poder, é de amor, é de misericórdia. Não é você chegar para o seu discipulador, o seu amigo de aliança, seu marido, o seu filho, o seu patrão ou o seu funcionário e sair dando lição de moral para ele. Não, porque as Escrituras dizem, não é isso, meus irmãos, não é se colocar no lugar superior, é você e o seu amigo se colocarem num lugar onde os dois precisam do Evangelho. Ah, meus irmãos, nós precisamos do Evangelho por inteiro. Como Timothy Keller diz, e eu concordo com ele, o Evangelho não é apenas o ABC, as primeiras letras da nossa vida cristã, ele é o A a Z. Tudo que nós fazemos mediante o Evangelho, meus irmãos. Talvez a mensagem do Evangelho não queime em nosso coração como nos primeiros dias, e isso é um sintoma do que nós estamos falando. Será que ainda queimamos com a pregação do Evangelho? Será que ainda nós nos animamos quando a palavra Evangelho é falada? O que é o Evangelho? Evangelho, meus irmãos, eu quero só lembrar isso, praticamente todos, se você é do AN, há um tempo, você sabe disso, o Evangelho vem da palavra euangelion, do grego, e esse ele é bom, é a palavra bom, e angelion é a palavra mensagem, né? Você pode ver anjo, ângelos, então o anjo como mensageiro, então euangelion é a boa mensagem.
Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de uma boa notícia, nós falamos de uma boa nova. Meus irmãos, mas nós precisamos entender que não é uma notícia corriqueira. Quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver anjos, não o anjo do Senhor, que ali é uma pré-encarnação de Cristo, mas nós vamos ver anjos, por exemplo, o anjo Gabriel aparece ali, nós vamos ver anjos trazendo mensagens que são boas, mensagens que são proféticas, mensagens que desenrolam o plano de Deus. Eu não estou menosprezando essas mensagens, mas nós não podemos olhar para Cristo como um anjo qualquer. Nós não podemos olhar para Cristo como um mensageiro qualquer. Então, quando nós estamos falando do Evangelho, nós não estamos falando de uma mensagem qualquer, estamos falando da boa mensagem. É por isso que nós temos o Evangelho, porque as Escrituras é cheia de relato, de mensagem do céu para a terra. Meus irmãos, mas quando nós falamos do Cristo, nós falamos de uma mensagem em particular. Nós precisamos dar ênfase a todas as mensagens, amém, mas a mensagem. E, meus irmãos, a mensagem nós podemos... O Matos falou isso, nós podemos sintetizar ela em 4 atos, né? Nós temos ali, se você for ver desde Gênesis 1, nós temos a criação. Deus cria o homem, Deus molda o homem, Deus coloca o homem em um lugar de deleite, em um lugar de contemplação, em um lugar de relacionamento com o Senhor. Nós não sabemos quantos dias Adão ficou ali. Adão como a humanidade, Adão e Eva. Nós não sabemos quanto tempo o homem ficou ali. Nesse lugar de deleite, nesse lugar de prazer, as Escrituras não nos dizem detalhadamente. Mas as Escrituras nos dizem detalhadamente que aquele homem caiu. E aqui nós entramos no segundo ato. O homem que foi criado para o deleite no seu Deus, ele caiu. Ou talvez, como Matos ensinou ontem, ele foi exilado. O homem não apenas caiu do seu estado original, mas ele foi afastado da presença de Deus. Ele foi exilado. Haviam querubins ali guardando o lugar da presença. E aquele homem andou errante, aquele homem andou como um forasteiro, aquele homem se virou no meio dos seus delitos e pecados, e ali nós temos o homem em queda. Meus irmãos, mas o plano de Deus, ele não foi por água abaixo, porque o homem caiu. E aqui nós temos o terceiro ato, nós temos o Cristo que veio até nós e nos trouxe uma boa notícia, nos trouxe um plano bom, nos trouxe uma boa mensagem. O homem que jazia em trevas, o homem que estava em trevas, estava entregue aos seus delitos e pecados, ele encontrou uma esperança, ele encontrou uma boa notícia. Como nós cantamos aqui, o Cristo nos amou quando nós nem merecíamos. Como a Nath orou aqui, nós nem merecíamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você não era apenas alguém sujo, você era alguém morto. Porque um homem sem o Evangelho, meus irmãos, é um homem morto. Ele não tem sentimentos, ele está todo desajustado. É por isso que nós falamos aqui ontem, não tem como erro discipular, ter comunhão, ceiar, por exemplo, ter vida unida, ter comunhão, né, como já falei. É ênfase, repetição, é igual a Bíblia. Com quem, em verdade vos digo. Vocês estão tristes, gente? Eu estou sério, eu estou bravo. Não tem como ter comunhão com quem não nasceu de novo. Como é que... Tem um morto aqui, eu vou dar 3 tapas na cara dele e falar assim, você está errando. Olha os princípios bíblicos. Essa pessoa precisa ser vivificada pelo poder do Evangelho. Não tem como nós discipularmos quem não nasceu de novo. E sabe a boa notícia? Assim como nós somos dependentes do Evangelho para que Deus vivifique o morto, nós também somos dependentes do Evangelho para que esse novo vivo
aquele que tem nova vida, possa ir em direção à glorificação. Porque, como nós falamos, nós não dependemos apenas do Evangelho para ver vida em meio à humanidade, mas nós precisamos do Evangelho em tudo. Porque o Evangelho, nós entramos aqui no terceiro ato, Cristo veio, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, foi levado à destra de Deus Pai. Nós temos a obra da cruz, como o Matos gosta de falar, está rindo de alguma coisa. O Evangelho é cruciforme, ele tem forma de cruz. Então entramos aqui no terceiro ato, por quê? Porque a nossa história não estava perdida, Cristo tinha um plano, o Pai tinha um plano. E Cristo veio, era a esperança judaica, há de vir o Messias arrumar essa bagunça. Há de vir o Messias, Cristo, meus irmãos, e Messias é a mesma palavra, que é ungido. Então havia uma esperança em meio a um contexto judeu, que sim, se diferia dos demais, mas ainda estava sem o Cristo. Então nós tínhamos aqui um povo que sabia, há de vir alguém arrumar essa bagunça, há de vir alguém nos tirar desse exílio eterno, porque o povo que saiu do Egito, ele acabou voltando ali para a Babilônia, e depois de Grécia a Roma, parece que nunca mais foi a mesma coisa. Então havia uma esperança apocalíptica ali, havia uma esperança, há de vir alguém com um plano bom, alguém justo, um rei justo. E esse rei veio, meus irmãos, aqui nós entramos no terceiro ato. Esse rei veio e ele nos abriu uma boa notícia. Ele nos abriu a ética do seu reino. Ele nos abriu princípios e valores de outro tempo. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando aquele povo ali na Judéia ouvindo Jesus falando assim, diferente. Imagina aqueles discípulos em Mateus 4, no último versículo de Mateus 4, o Senhor está ali por meio do Evangelho, fazendo sinais e maravilhas. É por isso que nós acreditamos em sinais e maravilhas. Não acreditamos em sinais e maravilhas porque nós somos, sei lá, carismáticos somente. Amém, é um termo técnico, mas nós acreditamos no Evangelho. Nós acreditamos que Deus pode curar, porque acreditamos no Evangelho. Nós acreditamos que Deus pode mudar uma pessoa do dia para a noite, porque acreditamos no Evangelho. E também nós acreditamos que Deus pode mudar essa pessoa em 40 anos, pelo Evangelho. Nós acreditamos em intervenção divina, porque cremos no Evangelho. Ah, meus irmãos, isso tudo são nuances do Evangelho. Nuances do Evangelho. Então, como eu estava falando, Jesus estava ali, ele multiplicava pão, ele ressuscitava morto, ele curava enfermo, e ali a palavra de Deus, no final de Mateus capítulo 4, vai falar que Deus, a sua fama estava sendo arrolada ali para todos os lugares, Decápolis, Síria, e todos os lugares estavam falando a respeito do nome de Jesus. E Jesus, ele olha para aquela multidão e ele sobe o monte. Mateus 5:1, ele vai subir no monte, ele se assenta com os seus discípulos, e ele começa a desenrolar ali a ética do seu reino. E muitas vezes nós pensamos assim, Mateus 4 é evangelho, e Mateus 5 é discipulado. Meus irmãos, quando Jesus ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando são perseguidos por causa do evangelho. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurados os humildes. Nós temos as bem-aventuranças ali. Isso tudo é a ética do Evangelho. É uma boa notícia. Porque nós entramos aqui no quarto ato. Aquele que veio voltará. Por isso que quando nós clamamos Maranata, nós estamos depositando a nossa fé na boa notícia. Porque nós olhamos para as más notícias desse mundo, mas nós preferimos a boa notícia. Ele voltará. Aquele que desenrolou a ética do seu reino há de vir estabelecer essa ética.
há de vir estabelecer esses princípios, há de vir reger as nações mediante os princípios eternos, porque o Evangelho, ele é mais do que apenas o que você pensa. Ah, Davi, eu não sou muito da escatologia não, eu sou mais do Evangelho. Ué? Que Evangelho você está crendo? Nós amamos o Evangelho, e o Evangelho é a história de Deus. Jesus veio nos mostrar, o Pai tem um plano. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Pai tem um plano que não fala apenas sobre mim e você, um plano que é muito maior. Ah, meus irmãos, quando nós olharmos esses 4 atos de maneira um pouco mais abrangente, nós vamos ver que o Evangelho é maior do que pensamos. Então, sim, precisamos do Evangelho todo. Se nós falamos abre comigo em Colossenses 3. Se nós falamos do Evangelho todo, precisamos falar sobre o Evangelho todo, tocar o homem todo. Nós queremos o Evangelho todo, amém? Até o final do culto você vai querer. Você não vai querer apenas parte do Evangelho. O Matos quer o Evangelho todo. Meus irmãos, mas para o Evangelho todo, né, que é a mensagem, nós temos um homem todo, que é o receptor dessa boa notícia. Não tem como nós encaixarmos o Evangelho todo em apenas parte da sua vida. O Evangelho todo requer a sua vida por inteiro. Olha o que Colossenses 3,17 vai dizer: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Meus irmãos, tudo do grego é o quê? Tudo do grego é tudo. Acho que é o Cantarino que falou isso e virou Cultura One. Tudo do grego é tudo, gente. É para você fazer tudo em nome do Senhor. Não é apenas as suas questões evangélicas, é tudo. Quer comais, quer bebais, façam isso para a glória de Deus. Então, o Evangelho precisa nutrir toda a nossa semana. Quando você acordar amanhã de manhã, você faz isso pelo Evangelho. Quando você ir para o seu trabalho no metrô lotado, você faz isso pelo Evangelho. Quando você estiver lá, vendo no seu computador, vendo, sei lá, as notas fiscais da sua empresa, você está fazendo isso pelo Evangelho. Ah, meus irmãos, quando o Evangelho tocar você por inteiro, você vai pecar menos. Sendo bem prático. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldades, nós pecamos, e você vai pecar até Jesus te mudar por inteiro. Mas isso precisa ser acidente, meus irmãos. A gente prega muito aqui, né? A gente está lutando contra o pecado e a gente vai lutar isso até o fim. E às vezes eu vejo o crente falando assim, não, o Matos pregou que é só na glorificação, então eu vou pecar. Vou chutar o balde, que eu sou depravado totalmente. Aprendi 5 pontos, calvinista, eu sou calvinista, pastor. Eu sou depravado e só lá Deus vai me mudar. Então eu estou chutando o balde. Meus irmãos, você não entendeu o Evangelho. Vocês estão comigo, gente? Ah, meus irmãos, quando essa notícia te pegar por inteiro, você for preenchido em cada detalhe da sua vida, você deixar o Evangelho te ofender, não apenas na sua vida eclesiástica, não apenas no seu 242, mas deixar o Evangelho te ofender no seu trabalho, deixar o Evangelho te ofender na sua família, deixar o Evangelho te ofender na sua rotina, deixar o Evangelho te ofender enquanto você assiste um filme, enquanto você passa um café, enquanto você está pensando, sei lá, na sua previdência social. Ah, meus irmãos, se o Evangelho nos tocasse por inteiro, se nós nos desvencilharmos de vez dessa mentalidade dicotômica, onde eu tiro uma parte de mim e eu dedico ao Senhor, a outra parte é minha. Não, meus irmãos, o Evangelho precisa tocar cada centímetro quadrado do seu plano, cada centímetro cúbico do seu ser. O Evangelho é para cada partícula da sua vida, cada átomo. Precisa te tocar por inteiro, meus irmãos.
essa é a mensagem que ela é, às vezes, até fácil de entender, mas tão difícil de viver. Nós precisamos do Evangelho por inteiro. E aqui eu queria falar uma coisa sobre essa vida prática, né? Como a gente está falando, a gente precisa sair dessa maldição contemporânea, onde nós tiramos apenas uma parte e nós entregamos a Deus. Sim, meus irmãos, nós entregamos nosso domingo a Deus, nós santificamos o domingo. O domingo é de Deus, mas a segunda também é de Deus. E às vezes a gente, isso é muito Satanás, gente. Não, Davi, eu não dou o domingo, eu dou todos os dias. Não dá nada, você não dá nada para Deus. Eu não dou 10% não, eu dou tudo. Não dá nada. Então me dá teu carro aí. Não, pastor, não, pô. Então não é. A gente dá desculpas evangélicas porque nós não queremos o Evangelho. Não, Davi, não é 10% não, é tudo. Tudo que eu faço é para o Senhor. Será mesmo? Não, Davi, eu não dou o domingo, não, eu dou tudo. Eu não tiro 1 hora de oração, eu oro 24 horas por dia, eu estou em oração, espírito de oração. Eu medito na lei dia e noite. Você lê 1 horinha por dia? Não, eu vou vivendo assim. Deus é tudo em todos. Que horror. Estou feliz ainda, gente. O Evangelho todo. Para o homem todo, para a igreja One São Paulo toda, para cada partícula da nossa vida, que os nossos trabalhos glorifiquem o Senhor, que o poder do Evangelho toque cada partícula do nosso trabalho, da nossa casa. E aqui, eu queria falar um ponto particular nosso, não, nosso no sentido de igreja brasileira. Porque muitas vezes nós confundimos o Evangelho com cultura cristã. Muitas vezes falamos assim, não, Davi, o Evangelho está em tudo que eu faço. Por quê? Porque eu tenho uma cultura cristã, eu sigo os valores, né, judaico-cristãos, eu sou conservador, E a gente tem todo um discurso que, amém, tem muita coisa boa nesse discurso, meus irmãos, mas o Evangelho não é sinônimo de cultura. O Evangelho, ele é superior à nossa cultura. O Evangelho é superior à cultura de São Paulo, amém? Isso não é fácil, isso não é difícil de entender. O Evangelho é superior à cultura do homem caído, mas ele também é superior à cultura cristã. É por isso que nós precisamos colocar em confronto a nossa rotina e o Evangelho todos os dias. Meus irmãos, eu amo o que nós vivemos como igreja. Muitas vezes a gente usa como antagonismo isso aqui. Eu não quero que você ridicularize a nossa cultura interna. Nós amamos o que somos, gente. Eu amo ser One. Eu amo ser One. Eu amo quando eu chego em você, você tem cheiro de One. Eu amo isso. Safra Maria Antônia, 2015. Vocês estão felizes, gente? Eu amo isso, eu amo que a gente vive, gente. Eu amo quando nós temos pressupostos e tudo mais. Mas, meus irmãos, isso não é o Evangelho. O nosso jeitinho One de ser não é o Evangelho. Então, nós precisamos pegar o nosso jeito One. Vai ser o iPad aqui, tá? E o Evangelho. E comparar todos os dias. Porque eu não quero que um novo convertido, ao entrar na igreja, ele receba apenas da cultura One. Eu quero que ele receba do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. A cultura One não muda. O Evangelho muda o homem. Você pode ter um jeito, mas você não ser transformado. Nós precisamos do Evangelho, meus irmãos. E esse é um perigo para quem tem uma cultura forte como o brasileiro. Porque muitas vezes nós confundimos cultura com o Evangelho. Não, Davi, é o meu jeito evangélico de ser. Mas, meus irmãos, se o nosso jeito não se parece com o Evangelho, nós precisamos nos despir do nosso jeito. E nós precisamos ser honestos em
confessar que a nossa cultura não é 100% o evangelho. Ela sempre vai ter evangelho, mais alguma coisinha minha. O evangelho, mais um jeitinho nosso. O evangelho, mais um modelinho nosso. E está tudo bem, desde que nós não nos esqueçamos do evangelho, desde que o evangelho sempre possa nos confrontar. Não, Davi, eu tenho um jeito de organizar minha família. Tudo bem, desde que o evangelho sempre tenha lugar para confrontar o seu jeito. Porque o evangelho precisa te tocar por inteiro. Eu quero terminar falando sobre para todos os homens. Abre comigo em Marcos 16. Meus irmãos, Marcos 16 é bonito. Não, perdão. Não, Marcos 16 é bonito também. Vocês abriram? Ah, não, abre comigo em Atos 20 primeiro, eu deixei passar isso aqui. Atos 20 que é bonito. Não, Colossenses 3 é bonito também, Marcos 16 é bonito. Mas eu quero falar de Atos 20 primeiro. Porque Atos 20, o versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Isso aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, muitas vezes os pastores, os estudiosos, eles vão falar que Atos 20, ali é como um discurso de despedida de Paulo. É nesse discurso que Paulo fala assim: vocês não vão mais ver a minha face. E no meio daquela conversa ali, Paulo está em Mileto, e por ele estar em correria, ele entende que ele precisa ser bem direto, bem enfático na sua caminhada. Ele fala para o presbitério de Éfeso vir encontrá-lo em Mileto, e ali naquele encontro em Mileto temos esse discurso de Atos 20, e é um discurso muito bonito, você pode ver depois, mas no meio daquele discurso para homens experimentados, para anciãos, para presbíteros, para homens que provavelmente já tinham ouvido muita coisa sobre o evangelho, Paulo ele diz esse versículo 27, eu não deixei de proclamar para vocês toda a vontade de Deus. Então nós vemos aqui como o compromisso de Paulo, como compromisso apostólico, ele não está baseado em uma parte da vontade, em uma parte da mensagem, em uma parte que é uma ênfase, ou que ele gosta, não, é toda a mensagem. No meio de uma conversa apostólica, como em Atos 20, aqueles presbíteros estão falando sobre a vontade de Deus como um todo. Nós vamos ver, meus irmãos, em todas as partes das Escrituras, como Deus tem plenitude. A palavra plenitude, ela aparece sempre. Então, o Evangelho ele é pleno para o homem todo. Há toda a vontade de Deus para todas as partes da nossa vida. E aqui não foi diferente em Atos 20, no discurso de Paulo. Agora pode ir em Marcos 16. Que nós possamos nos apaixonar mais pelo Evangelho. A vida de Jesus, meus irmãos, é conhecida pela tradição cristã, como o Evangelho. Quando João foi escrever sobre a jornada de Jesus, a tradição cristã olhou para essa porção de escritos e falou: o Evangelho segundo João. Mesma coisa foi com Mateus, mesma coisa foi com Marcos, mesma coisa foi com Lucas, né? Quando nós olhamos para aquelas 4 porções de escritos sobre a vida de Jesus, nós chamamos esse compilado de o Evangelho segundo alguém.
Então Jesus, ele viveu, ele foi dado, né? Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho que foi dado, ele cresceu, ele nasceu da Virgem Maria, ele cresceu em estatura, graça, favor diante de Deus e dos homens. Ele, aos 30 anos, começa o ministério, ele prega as boas novas, né? Nós falamos de Lucas 4, quando Jesus entra na sinagoga, ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. E ali, o Cristo começa a pregar as boas novas. E nós vemos tudo o que nós falamos até então. Nós vemos milagres, nós vemos o morto ressuscitar, o cego ver. Nós vemos aqueles que eram marginalizados começarem a ter importância. Nós vemos Deus sentar com o publicano, chamar o zelote, o fariseu, botar tudo na mesma mesa. Uma vida de evangelho que chocou muitos dos religiosos da época. Porque, de fato, o evangelho, ele trouxe essa... O apóstolo Paulo vai dizer como um escândalo. O evangelho, ele foi muito mais expansivo do que muitas vezes a nossa caixinha permite. Não foi diferente para os irmãos do primeiro século. Meu Deus, Deus está falando sobre algo maior do que a Judéia. E aqui nós temos Marcos 16:15, que diz, isso aqui já é Cristo ressurreto, ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Nós vamos ver Atos 1, por exemplo, antes do Cristo ser assunto aos céus, ele passa 40 dias com seus discípulos. No final dessa conversa, né, pelo menos é o que as Escrituras nos deixam entender, os discípulos estão assim, mas Cristo, quando é que o Senhor vai instaurar esse reino? Quando é que nós vamos ver esse reino? Aí ele fala assim, não compete vocês saberem, mas o Espírito vai ser derramado sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui, como na Judéia, como em Samaria, como nos confins da terra. E após dizer isso, o que aconteceu? Ele foi assunto aos céus. Eu fico imaginando como isso chocou os apóstolos. A última palavra que Jesus direcionou a eles antes de ser levado para a destra de Deus Pai. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Mas testemunhar o quê, meus irmãos? Daqui a pouco nós vamos cear. Nós vamos enviar cada um para o seu contexto. Nós vamos ser enviados com o quê? O que nós temos para dar para São Paulo amanhã? O que nós temos para dar para São Paulo, ou para a sua família, para o seu marido, para o seu filho, para você mesmo? O que nós temos para nos nutrir durante a semana? Meus irmãos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, João 20:21. Assim como me confronta muito. Porque Jesus não falou assim, olha gente, eu sei que a minha comissão foi braba, eu fiz um rebuliço aqui, né? Eu dividi, vocês ainda não sabem, mas eu vou dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Vocês vão ver isso. Então, não fica crisado não, mas vai. Foi assim que Jesus falou para os seus discípulos? Eu sei que vocês são pecadores, vocês só vão se mudar mesmo quando vocês me verem. Daqui uns milênios, né? Daqui uns milênios vocês vão me ver, não vocês, né? Os filhos dos filhos dos filhos de vocês, aí vocês vão ser legal. Ele falou isso? Ele falou assim, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Receba o meu Espírito. Meus irmãos, nós não conseguimos desvencilhar grande comissão, vida cristã, vida no Espírito, fé em Cristo, o Filho de Deus, o Evangelho.
Porque o Evangelho é a notícia sobre todas essas coisas. O Evangelho é o nosso sistema, é a nossa carta, é a nossa notícia, que junta todas essas coisas. Quando nós somos nutridos pelo enredo bíblico, nós somos nutridos pela esperança do Evangelho. Olha, Ele nos criou, o homem caiu, Ele veio, Ele voltará. Então nós começamos a ser nutridos por esse enredo. E assim como esse enredo foi revelado no Filho de Deus de maneira plena, assim Ele também nos comissionou para levar esse enredo de maneira plena. Então, o Evangelho todo, para o homem todo, está disponível para todos os homens. Não estamos falando aqui que todos os homens serão salvos, porque não serão. Não serão salvos. Aqueles que não se dobrarem diante dessa mensagem não serão salvos. Eu não estou dizendo apenas do seu amigo desviado do trabalho, eu estou falando de mim e de você. Se não nos dobrarmos diante dessa poderosa mensagem, não somos apreciadores dessa mensagem. Nós não podemos ser apenas receptores dessa mensagem, nós precisamos apreciar essa mensagem. Meus irmãos, Deus nos chama, mediante o Evangelho, não apenas para um sistema e uma norma, Deus nos chama para relacionamento. O Evangelho é relacional. Porque nós cremos no Evangelho, somos amigos de Deus. Se não somos amigos de Deus, será que nós cremos no Evangelho? O Evangelho não é apenas herança familiar. O Evangelho é poder de Deus. Você precisa ter um encontro. Meus irmãos, vocês sabem da minha história, eu venho de um contexto cristão. Meus pais, meus avós, meus bisavós, sei lá quantos tataravô, tetravô. Mas, meus irmãos, eu precisava entender, o Evangelho é poder de Deus. O que me salva é o Evangelho. O que salva a Madalena, filha do Josh e Lana, não é apenas a herança familiar. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós ensinamos o caminho que se deve andar. Meus irmãos, mas um dia a amadazinha vai ter que entender. Deus tem um plano. E nós levamos esse plano para cada homem, para cada mulher. Não só sexta-feira, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Fala comigo. Eu sou do 520. Para quem não sabe, 520 é o nosso braço evangelístico. Você é. Talvez não no turno de sexta-feira, mas amanhã no seu trabalho. Mas não é uma mera convenção, e eu quero terminar para a gente ceiar com Atos 4. Abre comigo em Atos 4. Meus irmãos, Atos 4 para mim sintetiza o Evangelho, o poder do Evangelho. Eu posso ler Atos 4? Vocês estão com preguiça, não, né? Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então o que eles estavam fazendo? Pregando o Evangelho, né? Eles estavam anunciando que Cristo ressuscitou. Isso é enredo do Evangelho. E muito engraçado que os sacerdotes ficaram ressentidos. É engraçada essa palavra, né? Ressentidos, ficaram dodóis, porque estavam pregando. Versículo 3, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo,
lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, eles estão pregando para os pastores, para os sacerdotes, eles estão pregando para as autoridades religiosas, pregando o evangelho. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, meus irmãos, o evangelho não é coisa de erudição. O evangelho não é aquele teólogo que fez doutorado, pós-doutorado, agora eu sou mestre em evangelho. Meus irmãos, esses homens eram incultos, esses homens eram iletrados. Pode ter certeza, o analfabetismo nessa época era pior do que no Brasil atual. Quase que não saiu esse analfabetismo. É uma palavra difícil, não é? Analfabetismo? Fala, analfabetismo. Um monte de gente falou errado. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer. Em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens, pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus, dizendo: tu, soberano Senhor, fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, os apóstolos, eles estavam anunciando o Evangelho. Cristo ressuscitou. No meio disso, esses líderes religiosos, eles prendem eles e eles não se intimidam, e eles fazem o quê? Pregam o Evangelho. Por moralismo? É claro que não. Atos 4:20 nos mostra. Pedro e João, eles são muito honestos ali, eles falam assim: eu não consigo não falar.
Esse evangelho todo me pegou por inteiro. Eu não consigo. Eu abro a boca, falei. Evangelho. Eu sabia que a mamá estava esperando. Ela estava rindo muito. Mas, meus irmãos, mas quantos de nós estamos tão vazios do evangelho, tão cheios da nossa própria cultura, que precisamos fazer força. E não é para fazer turno de evangelismo, é só para viver. Para viver igual o evangelho te chama para viver. Se te tirar toda a casca religiosa, o que sobra? Porque se o que nos difere do mundo é apenas o culto de domingo, é apenas a paz do Senhor, é apenas a Bíblia na sua bolsa, quem dera, né, se a Bíblia estivesse na bolsa. Só o culto. Então, o culto, daqui a pouco, nem o culto vai usar de exemplo mais. O que nos difere é o evangelho. A notícia que nos atingiu, meus irmãos. Nós precisamos ser salvos pelo evangelho. Ah, Davi, mas eu fui salvo, mas você ainda precisa ser salvo pelo evangelho. O evangelho me salva todo dia. Me salva de mim mesmo. Me salva das minhas tentações. Me salva das minhas fraquezas, dos meus pecados. Me salva quando o Davi quer negar o Senhor. O evangelho me lembra que há uma boa notícia. E esses irmãos falaram, eu não posso negar o que eu vi, meus irmãos, nós precisamos ver. Nós precisamos ouvir. O que esses sacerdotes testificaram foi, eles estiveram com Jesus. E após eles serem soltos, eles se reúnem, eles vão direto para a igreja, para a reunião caseira, para o 242, eles se reúnem com os irmãos e eles contam, nos prenderam por causa do evangelho. E eles não ficam murmurando, eles falam, vamos orar. E no meio da oração, parece que eles pregam para Deus, né? Deus, o Senhor criou todas as coisas. Ato 1, criação. O Senhor, por meio da boca de Davi, teu filho, nosso pai, né? A gente é família. Você falou sobre a fúria das nações. E no final, o que já tinha sido testificado no início, a ousadia, eles falam, Deus nos dê mais ousadia. Nos dê mais ousadia por meio do seu Espírito para nós anunciarmos a mensagem. Meus irmãos, a pregação do Evangelho não é apenas obra da igreja, mas como eu comecei falando, é o coração da igreja. Nós somos enviados como um todo para pregar o Evangelho para toda São Paulo. Eu sei que é impossível nós tocarmos 20 milhões de pessoas. Mas que todas as pessoas que nós encontrarmos durante essa semana, nós possamos resplandecer o Evangelho. Não precisa chegar no caixa do supermercado e falar assim, a paz do Senhor Adonai, Rabuque Machia. Estou orando em línguas, moça, calma aí. Não é isso que você tem que fazer. Se Deus te mandar, você prega. Dá bom dia, seja feliz. Tem gente que prega triste, é tanta incongruência. Deus te ama. Eu vou no 242, minha vida é horrível, mas Deus é digno. Eu tenho uma boa notícia para você, Deus vai acabar com a sua vida igual acabou com a minha. Não, é assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai acabar com a sua vida, como Ele acabou com a minha. Mas foi a melhor acabada de vida que eu tomei. Nossa, foi tão bom quando Deus destruiu minha vida. Meus irmãos, esses apóstolos aqui, eles apanharam e riram. Gente, é apanhar, é ficar preso. Se a gente ficar preso um dia, gente, ia ser um rebuliço.
tua vida ia acabar. Não, fui preso, humilhado. Fiquei lá, encarcerado. PM, tentei falar com o Henrique, ele não me ajudou, Ferreira. Ih, não deu certo. Policial aqui da igreja. Eles saíram e foram orar. Você ia ficar cheio de crise, eu ia ficar cheio de crise. O que nos muda desses irmãos tão falhos como eu e você? O poder do Evangelho. O poder do Evangelho para olhar a nossa vida, não de acordo com o nosso plano, mas o plano de Deus. Amém? Fica de pé comigo. Eu queria que nós orássemos juntos. Eu não vou fazer apelo, não. Não é sobre a mensagem, não é sobre a eloquência. Eu sei que tem algumas mensagens que sim, a gente faz a chamada, você vem, você se emociona, e a gente está tudo bem, a gente se emociona, a gente é emocionado. Deus nos fez assim. Ah, meus irmãos, mas se o Evangelho não te toca, eu não sei mais o que te toca, de verdade. Assim. Se o fato de que Cristo morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado aos céus, enviou o seu Espírito, para que você pudesse, mediante o batismo, ter acesso a essa mesa, eu não sei mais o que te toca. Eu queria que nós orássemos juntos, para que o poder do Evangelho seja vivo em nosso meio, seja vivo no meio da Igreja One São Paulo, seja vivo no meio dos visitantes, você que veio de outra igreja. Ó Senhor, nós te damos honra nessa manhã, nós te damos glória nessa manhã, e nós te pedimos, Senhor, vivifica a tua obra, vivifica a tua obra mediante o poder do Evangelho. Oh Deus, os evangélicos precisam do Evangelho. Nós precisamos de uma vida séria no Evangelho. Nós precisamos de uma vida bíblica no Evangelho. Nós precisamos de seriedade com a sua mensagem, assim como o Senhor tratou a sua mensagem, a sua boa mensagem, com tanto zelo. Nos dê zelo pelo seu Evangelho, Senhor. Nos dê zelo pelo Evangelho. Faça essa frase de Lausanne vivo dentro de nós, o Evangelho todo, para o homem todo, e para todos os homens, Senhor, o Evangelho todo, para o homem todo, para o membro da Igreja One todo, para o visitante todo, ó Deus, e para todo o nosso redor, que nós sejamos capturados pela mensagem do Evangelho, que nós sejamos cheios pela mensagem do Evangelho. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor vivifique dentro de cada irmão a mensagem do Evangelho. Nós não queremos brincar de ser crente, Deus. Ó Deus, nos mostre o que os apóstolos viram. Nos mostre o que os apóstolos viram. Abra os nossos olhos para a sua mensagem. Abra os nossos olhos para a sua boa mensagem, Senhor. Abra os nossos olhos nessa manhã. Meus irmãos, ore com as suas próprias palavras. Se você não tem vivido uma vida pautada no Evangelho, tenha o seu tempo com Deus. Se reconcilie com o seu Deus. Você não vai conseguir viver sem Deus. Você não vai conseguir viver sem o Evangelho. Você não vai conseguir melhorar sem o Evangelho. Deus, eu oro contra que toda tentativa humanista de mudança. Nós acreditamos no Evangelho. Ó Deus, se tem alguns irmãos aqui tentando se desvencilhar de alguns vícios, de alguns maus comportamentos, eu oro para que o poder, mediante o Espírito, o poder da sua notícia, nutra os meus irmãos. Nos nutra com o seu Evangelho, Senhor.
Nós somos carentes do seu Evangelho. Nos dê ousadia para viver o Evangelho. Assim como o Senhor encheu João de ousadia, assim como o Senhor encheu Pedro de ousadia, encha-nos de ousadia, não apenas para anunciar, mas para viver o Evangelho. Oh, nos dê uma vida de boa notícia. Nos dê a alegria do Evangelho, nos dê o poder do Evangelho, nos dê a paz do Evangelho, nos mostre que o Senhor tem um plano bom. Em nome de Jesus.